Olá, meu nome é Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias e grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho que foi ou é importante na vida dela. Então aproveite e assista até o final. Peço que você também se inscreva no nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, o nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial e o nosso site, omelhorconselho.com.br. E eu vou ler um pouquinho aqui do currículo da pessoa entrevistada de hoje. Ele é formado em administração, pós-graduado em engenharia de marketing pela FIA, com especializações em inovação, design de serviço, gestão de saúde e estratégia corporativa. MBA pelo INSPER e é mestre em gestão de negócios pela FIA. Formações em conselho consultivo e governança de startups e scale-ups pelo Celent. Atualmente lidera a prática de transformação e corporate venture na Ecântica. É mentor pela Plug and Play, Tech Center, Inovativa e NZ3 e atua como conselheiro consultivo e advisor para estratégia e inovação corporativa. Tenho a grande honra de receber aqui hoje Rodrigo Yuji Sato. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua presença. É um grande prazer. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Que legal. Rodrigo, com esse currículo tão grande, você acabou, né, com essa formação tão grande que você tem, e sendo uma pessoa nova com um currículo extenso desse, você acabou sendo parte aqui da Ecântica, que é uma empresa que quem conhece sabe da qualidade, né, os seus clientes sabem da qualidade que é a Ecântica, e você tem clientes maravilhosos que eu sei. Me conta um pouquinho essa trajetória, me fala um pouquinho de Ecântica, porque eu acho que as pessoas precisam conhecer o que faz essa empresa. Bacana. Bom, vamos começar então. A Ecântica, ela é uma consultoria, né, uma boutique. Nosso foco é estratégia, né, e transformações organizacionais. Fazemos 15 anos, né, este ano. E bacana da história da Ecântica é que a gente nasceu para ser uma consultoria de não consultores. Falando assim, parece até clichê, né? Você fala, mas como? A história dos fundadores, né, vem de grandes empresas, vem de grandes consultorias, e a dor é sempre aquela de contrato uma grande consultoria ou uma consultoria boutique, é realizado um baita de um trabalho bacana, né, mas aquilo acaba ficando num PowerPoint, que muitas vezes vai para a gaveta. E o resultado que eu esperava, né, até que foi prometido, eu não enxergo, né, não consigo capturar. Com essa dor, né, com essa realidade, a gente tomou a decisão de não. Vamos ajudar os nossos clientes, ajudar os nossos parceiros a captar esse valor, né, que a gente demonstrou, seja matematicamente, seja com qualquer metodologia que hoje a gente tem à disposição no mercado. E essa implementação é o que nos diferencia hoje. Então, a Ecântica atua praticamente em todas as indústrias, né? Então, a gente é agnóstico com relação à indústria, em teses desde fusões e aquisições, né? Ajudando ali a integração pós-fusão ou uma reestruturação organizacional, preparando a fusão ou pós-fusão. A gente também vem atuando nos últimos anos muito com as transformações. Então, lá atrás, as transformações digitais, as transformações ágeis, transformações culturais, que no final do dia são transformações organizacionais, né? Mas, de novo, reforço, com o objetivo de capturar resultado, seja um crescimento, seja um aumento de eficiência que vai me trazer rentabilidade, né? Ou seja, numa implementação de uma estratégia mesmo, quando a gente fala numa tese de, eu preciso adquirir uma empresa, um concorrente, eu preciso entrar em novos mercados, como inovação corporativa. Então, tudo isso hoje, a Ecântica tem cases, né, desde indústrias como aviação, indústrias como saúde, varejo, indústrias, né, pesadas, indústrias, agroindústrias. É uma história 15 anos, né? Não parece tão longa, mas de bastante resultado ali interessante. É uma diferença de intensidade e extensividade, né? Vocês têm uma extensividade de 15 anos, como você falou, mas uma intensividade muito grande nesse aspecto. Pelo que eu entendi, você não entrega só o planejamento estratégico, você dá a mão para a empresa e fala assim, vamos juntos chegar nesse resultado. Porque o que a gente vê no mercado de consultoria, como você falou, nós somos não consultores. Consultoria é assim, está aqui o book,
tá aqui a receita de bolo, vai lá e faz, né? Tchau, obrigado. Então, o que você está falando assim, existe um comprometimento para a gente pegar isso juntos e falar, vamos chegar nesse resultado, eu sei como chegar nesse resultado, vamos chegar nesse resultado juntos. É isso. É isso. O importante, Luiz, é que não tem nada de errado de uma consultoria entregar o book. Né? Eu acho que o book Nada de errado. é a entrega esperada, né, em grande parte das consultorias, é o modelo que existe hoje. A gente foi um grupo de pessoas, a gente é um grupo de pessoas inconformada com esse modelo, a gente resolveu dar um passo a mais. Tem outras consultorias aqui no Brasil, no mundo, que fazem a mesma coisa, só que a gente se especializou, né, na captura de resultado. Então, acho que aqui, até dentro desse contexto, né, de pequenas, médias empresas e grandes também, que é o nosso principal grupo de empresas, as grandes, a gente atua hoje praticamente com as maiores empresas privadas do país, mas esse é um ponto importante, né? Acho que reforçando da Icântica. A implementação não é trivial. PowerPoint, o Excel, acaba aceitando tudo. Né? Simulações, projeções, tendências. Quando a gente fala de inovação, então, é fácil eu prototipar isso numa tecnologia, validar isso com o usuário, né? E muita gente ainda acredita que, está pronto. Só que para aquilo efetivamente ir para o mercado, trazer valor, mover ponteiro, né? Tem uma lista gigantesca, né, de afazeres ali. E não é só com uma liderança, não é um problema ou não é um desafio exclusivo do CEO. Né? A gente está falando da organização inteira, da estratégia, né, o desdobramento disso, né, e a operação, o dia a dia. Então, a gente acabou se especializando nisso. Né? Formas eficientes, formas inteligentes de conseguir capturar esse valor. E para finalizar, acho que é importante, dentro, né, desse ecossistema que acabou virando Ecântica, a gente trouxe nos últimos anos soluções complementares. Então, a gente nasce como consultoria, a gente ajuda essas empresas a capturarem valor, mas muitas ferramentas como tecnologia, como treinamento e capacitação, né, que não são expertises da consultoria, a gente acabou trazendo, né, porque hoje a gente chama de um ecossistema que é House of Business Solution. Então, é uma casa de soluções para os negócios, onde eu tenho soluções de tecnologia para Big Data, inteligência artificial, onde a gente consegue ajudar, por exemplo, a gente, dentro do ecossistema Ecântica, a gente é um player importante dentro do Open Finance Brasil, né? Todo secretariado passa pelo grupo. A gente tem uma empresa que consegue dar todo o treinamento, capacitação, a preparação, né, de conceitos, por exemplo, a gente está falando de agilidade, inteligência artificial. Um outro ponto importante, o consultor, ele nem sempre sabe ensinar, ele nem sempre é um bom professor. Né? A gente é um bom executor. Então, a gente entendeu que, preciso trazer uma empresa com pessoas para também ensinar. Então, acabou virando efetivamente uma House of Business Solution, onde eu consigo ajudar qualquer empresa, né, a capturar aquele valor que ele precisa. Quer dizer, a Icântica, ela tem outras verticais de negócio. Tem outras verticais. Que complementares, que orbitam o seu papel principal. E é claro que quando você apresenta uma solução integrada, né, de planejamento estratégico e mais execução, a aceitação é muito grande do teu cliente, né? Ele fala, é isso que eu quero. Porque, às vezes, né, Rodrigo, você tem numa empresa, você entregou lá como a gente falou, não vamos criticar ninguém, você entregou o book, entregou aqui como fazer, mas às vezes não tem ali a dedicação para fazer com a equipe que está trabalhando. A equipe que está trabalhando, ela tem atividades para fazer no dia inteiro. Aí você coloca mais uma atividade para eles fazerem, às vezes eles não conseguem fazer. Né? Então você vem para permear isso, para dar plasticidade e falar, pera um pouquinho, a gente ajuda vocês, porque senão eles vão ter que contratar mais mão de obra, vão ter que contratar mais gente para colocar. E você vem permeando e trabalhando isso sem sobrecarregar os executivos que estão lá. É isso. E é um negócio interessante que é muito customizado. Cada empresa tem uma realidade, né? E com isso eu tenho uma necessidade. Então, por mais que sejam todas empresas muito grandes, né? Estou falando de empresas ali de bilhões de reais, né? De faturamento, de valor de mercado, até mesmo concorrentes entre si, são realidades diferentes.
São culturas diferentes, são até estratégias de cadeia de valor diferentes. E com isso, assim, eu tenho praticamente tudo diferente. Eu não posso vir com uma fórmula que deu certo numa empresa, num caso de sucesso que a gente tem, replicar essa fórmula. Não vai funcionar. Né? Então, quando eu comento que a gente é muito bom em desenhar essa estratégia, inclui isso, esse diagnóstico. Mas implementar também envolve, né, esse entendimento, essa customização. Principalmente quando a gente fala, é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, que as empresas são feitas, né, por pessoas, com pessoas. Então, de novo, a cultura é muito importante. Acho que esse olhar que hoje a gente tem com Ecântica é o que acaba realmente trazendo o resultado. Acho que estou sendo repetitivo, mas é um diferencial importante. E os clientes acabam nos reconhecendo, né? Acho que o mercado acaba nos reconhecendo. A Ecântica, e eu até, enfim, no meu dia a dia, né, o pessoal, pô, Sato, onde você trabalha? Eu falo, não, uma consultoria boutique. Qual consultoria? Ecântica. Raramente alguém fala, nossa, eu conheço Ecântica. Ontem, né, recentemente eu estava num jantar e a pessoa perguntou, pô, mas que consultoria? Eu falei, Ecântica, eu lembro, eu sei quem é Ecântica. Eu falei, não, brincadeira. Achei um. Um nas últimas 30, 40 interações que conhecia. Mas é isso, a gente acaba sendo uma marca menos conhecida, mas quando a gente realmente ajuda aquele executivo, aquele grupo de executivos a capturar, a trazer valor, a gerar valor, né, essa pessoa, esse grupo de pessoas leva a gente depois, né, na sua jornada, né, seja em outras empresas, em outros desafios dentro. Até porque o CEO empresa muda de empresa muitas vezes, conhece a sua qualidade, e deve acontecer isso com vocês, com certeza. É isso. Rodrigo, me diga uma coisa. E você não vai poder fugir disso. Vai ter que me deixar cases. Me conta algum case da Ecântica que você possa contar, óbvio, né, de sucesso, como foi essa trajetória. Tem alguns cases interessantes. Acho que um mais recente, que vale a pena compartilhar, que até já são números públicos, né? Então, nem o número aqui é um número, vamos dizer, confidencial da empresa. Então, a gente, como Ecântica, já tem atuado há alguns meses junto com uma das grandes companhias aéreas do Brasil. A gente foi convidado, né, no momento que a companhia passava por um desafio muito grande de pontualidade. Pontualidade, para quem não é da aviação, é um dos principais indicadores que a gente tem hoje de negócio, porque no final do dia, se você, Luiz, né, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, compra um bilhete de uma companhia aérea, ela espera sair num horário e chegar no destino no horário que está no bilhete, seja porque tem um compromisso pessoal, profissional. Então, a pontualidade é muito importante, né, tanto para o passageiro, para o cliente, mas também para a companhia aérea, quando a gente olha eficiência, utilização de ativos. Né? Se eu sou uma companhia aérea pouco pontual, né, estou desperdiçando muito. Horas de equipamento, combustível, equipe. Então, a pontualidade é um indicador, é um KPI estratégico. Bom, nessa situação, a pontualidade da companhia aérea, né, são 3 grandes companhias do país, ela estava em terceira colocação, mas muito distante da média de mercado. Isso que nos chamou a atenção. Média de mercado Brasil, média de mercado mundo? Brasil. Brasil. A gente começou no Brasil, vamos começar aqui dentro de casa. E antes de chegar, né, falando, olha, tome água, se exercite, ou seja, de uma forma prescritiva, a gente fez uma imersão muito grande dentro da companhia. A gente tem uma expertise já forte dentro da aviação, né? Então, a gente tinha atuado em outros projetos, em outros momentos, com outras companhias. E a gente fez esse diagnóstico. Esse diagnóstico, né, nos permitiu gerar o famoso book, o PowerPoint, onde eu tinha ali de uma forma muito clara e transparente quais eram os principais ofensores. E de uma forma assim, de novo, não tem receita de bolo aqui, mas no caso dessa companhia, a gente encontrou desafios relacionados a processos, né, e muitos desafios relacionados a processos, pessoas, tecnologia e governança. Sato, eu posso pegar esses 4 elementos e replicar aqui em casa? Talvez. Né? Mas, de novo, é importante entender o seu contexto atual.
Voltando para o case, Luiz, então a gente, a partir desse diagnóstico, a partir da validação disso, então fez toda uma rodada com toda a liderança. Não só liderança, a gente envolveu quem está no dia a dia. Então a gente bebe muito da filosofia do Lean. Então a gente foi para o Gemba, né? A gente foi lá para onde o negócio acontece. A gente foi para o balcão do check-in, né? Vê lá a reclamação. A gente como passageiro até imagina. A gente foi acompanhar efetivamente mais casos, a gente foi para o embarque, os desafios relacionados ali a... porque pensa a loucura, né? Eu preciso desembarcar 200 pessoas de uma aeronave com suas bagagens, depois eu preciso embarcar mais 200 pessoas com suas bagagens, né? Todas as outras atividades necessárias, então reabastecer, colocar lá o catering, que seria, né, o alimento, a bebida, fazer a limpeza da aeronave, preparar a documentação, tripulação, tudo isso em 40 minutos. Então, é uma operação complexa, é um negócio muito complexo. Quando a gente teve todo esse alinhamento, né, essa validação, eu vou até dizer consenso, tem gente que discordou, mas um consenso, a gente falou, vamos fazer. E aí que vem a transformação, aí que é bonito de ver. Então, o começo dói, né? Incomoda, a gente faz muita pergunta, a gente questiona muito o que é feito hoje, o status quo. A gente adora quando quando a gente pergunta, por que você faz dessa forma? E a pessoa retorna, não sei bem, a gente sempre fez assim. Isso sempre foi assim. Nossa, essa pra gente é a resposta que a gente mais gosta de ouvir, porque é onde tem a maior oportunidade. Dentro da nossa abordagem, Luiz, a gente, de novo, não é prescritivo de, faça isso, né? Tome água e faça exercício, é o que eu costumo comentar. A gente mesmo provoca a pessoa a falar, qual que é a solução que você enxerga? Por quê? Quem que está lá no dia a dia? Quem que está lá com a interação com o passageiro? Quem que está lá pilotando a aeronave? Não sou eu, consultor. São essas pessoas. Elas têm as respostas. Mas muitas vezes, como a gente ou não pergunta, e a pergunta tem que ser feita de uma forma adequada, ou não está disposto a ouvir, não consegue ajudar, né? Então, bom, essa implementação, ela foi quebrada em fases. Então, esse ponto é importante também, porque é a customização que a gente faz em cada caso, cada empresa. E a gente envolve intensamente as pessoas. No final, se quem olha de fora, depois de todo esse processo, a Ecântica é uma facilitadora. A gente está mediando, né, uma solução que emerge, mas que já está lá. Raramente a gente vem com uma solução assim, rocket science, né, da NASA, assim, nossa, nunca pensei nisso, só vi isso em Israel, em Dubai, na China. Não, está dentro de casa. Para a gente que é um pouco, né, mais experimentado, né, eu falo, ou cabelo branco ou já sem cabelo, é o básico bem feito. No Brasil é o feijão com arroz. Essa implementação bem sucedida mexe ponteiro. Então, o case é esse. 3 a 4 meses que a gente mergulhou intensamente para entender a situação, encontramos os desafios, validamos, mais 3 meses de implementação, uma primeira onda. Nesses 9 meses, essa companhia aérea saiu da última colocação, bem atrás da média, para primeiro lugar no Brasil. Caramba. É uma virada muito grande. Em quanto tempo isso? Em 9 meses. 9 meses. Uma gestação. É uma virada muito grande num espaço de tempo muito curto. Realmente. Né? Mas o mais importante, Luiz, quando todo mundo está feliz, batemos resultado, assumimos uma liderança, a gente fala, agora que a gente tem que se preocupar. Porque é como eu sustento isso. Como que eu pego essas boas práticas, né, e replico isso para mais de 70 bases. Vocês começaram em uma base Começamos num grupo de bases. Um grupo de bases. Né, que tem uma maior representatividade na operação, complexidade. Foi uma decisão nossa também, isso é um ponto interessante nesse case, porque muita gente fala, vamos começar aqui no mais fácil, menor resistência. Vocês começaram no mais difícil? No caos. No caos. E a gente adora. Eu falo assim porque que a gente risco, gosta. hein? Risco controlado. Controlado. Então,
né? E aí depois eu ligo tudo isso, né, que me depara com um conselho. Que acho que esse vai ser bacana aqui, um insight interessante para a gente. Então, esse bater de palma, essa comemoração, a gente assumir a liderança, né, a gente volta com outro posicionamento. Então, menos fazer mais coisas, novas coisas, mais sustentar aquilo que foi colhido, que é o resultado positivo. Então, de lá para cá, né, que já tem mais ou menos uns 6 meses, a gente vem nessa intensidade. Eu vou replicando o famoso rollout, eu vou replicando isso em outras bases, e tudo seguindo esse planejamento estratégico. Com o mesmo resultado em outras bases? Com o mesmo resultado, ou se não maior, porque é o aprendizado, a melhoria contínua. Tá. Não significa que eu fiz aqui nessa base, né, que eu vou copiar e colar aqui, pelo contrário, eu tenho aprendizados durante essa jornada. E a sustentação por meio das pessoas. Das pessoas se apropriarem dos resultados. Resultado não é decântica. A Ecântica foi uma facilitadora. E depois você mantém o resultado. E depois você vai medindo ao longo do trajeto? Isso está estabelecido. De tempos em tempos a gente vai medir em todas as bases. Sempre. Medir, a gente usa monitorar. Tá. A gente monitora por premissa. Do primeiro dia até o último dia a gente está monitorando. Mas vocês monitoram o que, Sato? Vocês usam BI, vocês usam Data Room, vocês usam... Independente da ferramenta, a gente tem muito claro o que a gente precisa prestar atenção aqui no começo. A gente acompanha isso até o final do projeto, ou até o final da jornada. Novos indicadores vão surgindo? Vão, mas a gente está monitorando. Porque é dessa forma que a gente consegue corrigir rota. Está desviando um pouco para cá, ou mudou um pouco o direcionamento, a minha prioridade não é mais essa, e tudo bem, a gente vive num mundo dinâmico. Não dá para desenhar algo e esperar que eu vou implementar aquilo exatamente como é, né, durante 2 anos, sem olhar o que está acontecendo ao meu redor. Bom, acho que só para fechar o case, Luiz, em 9 meses, né, liderança no Brasil, mercado brasileiro, há 5 meses mantendo essa liderança, né, tem ali um mês muito próximo, segundo lugar muito próximo, mas na média, nesse ano, liderança. Assumimos a liderança também, top 3 na América Latina. Incrível. Né? E a gente, até me apropriando de falar gente, né? Porque a gente... Sim, e a companhia, esse ano também torna-se a companhia mais pontual entre as low costs no mundo. Do mundo? No mundo. Se tornando... Isso em quanto tempo? Isso em 1 ano e... Vou colocar 1 ano e meio para arredondar. Que dado impressionante isso, Rodrigo. Impressionante. Quando a gente olha de forma retrospectiva, Luiz, você fala, nossa, mas, né, você pega ali o famoso PowerPoint, você pega ali tudo que foi construído, você olha e fala, mas não tem nada de diferente aqui. O que vocês fizeram? A gente já ouviu muito isso. Fala, mas né, consultoria aqui, mas isso aqui é o padrão, isso aqui é a regulação, isso aqui é o que já estava no nosso manual. E aí a gente volta. Mas o que, no caso de uma indústria de aviação, o que vale é a orquestração. Não interessa, Luiz, no final do dia, para o todo, se você faz muito bem sua tarefa, o seu processo, a tua área. Não interessa. Individualmente é bacana. Você vai ser reconhecido por isso. Mas para a pontualidade, para o resultado, você pode estar atrapalhando. Você está correndo tanto que você está atropelando outro processo. Ou você está correndo de menos e você está gerando ali um gargalo. Tem teorias e teorias que falam disso, né? Acho que não é o ponto aqui. Então, o nosso olhar foi esse de orquestração. Sim, muita coisa, né, que a gente documentou vieram deles, então já existia, mas eles mesmos voltavam para a gente e falavam, nossa, eu não sabia que era dessa forma. Teve um comentário, vários, mas eu lembro de um, durante o projeto, de uma coordenadora, uma gerente. 15 anos, 20 anos, né, de casa. Sempre atuando ali num determinado processo, pedaço. Né, e conhecia muito daquele processo, tanto que ela era referência. E a gente faz, durante o projeto, a gente dá a oportunidade, fala, você vai sair
do seu dia a dia e você vai lá embarcar um passageiro. Ela nunca fez isso, então vai lá ver como é que é. E ela voltar e falava, nossa, agora eu entendo por que quando eu faço isso, fulano reclama, porque quando eu faço isso, acontece aquilo. Então você vai ligando as coisas. E de novo, parece trivial, mas não é. Você sabe que você me lembrou de 2 histórias interessantes. Você comentou que tem que ir lá na ponta, né? Tem que conversar com as pessoas. Eu me lembro quando eu fazia segurança em várias agências bancárias e um dos bancos começou a colocar porta giratória. Estou falando 30 anos atrás, né? Não tinha a qualidade que tem hoje, era outro tipo de porta giratória, travava por qualquer coisa. Mas assim, eu aprendi com um vigilante numa agência que o maço de cigarro com papel espelhado travava a porta giratória. Eu nunca no escritório saberia disso. Nunca descobri um negócio desse. Mas o vigilante, observando na prática, no dia a dia, percebeu. E as pessoas fumavam muito mais naquela época, que o maço de cigarro com papel espelhado travava a porta. Quer dizer, isso é prova realmente que a gente às vezes tem que ir lá embaixo. Tal. E uma outra coisa que você me lembrou agora, de colocar a pessoa para ir lá embarcar, eu fiz muito isso em empresas em que o pessoal da operação reclamava do pessoal do escritório, o pessoal do escritório reclamava do pessoal da operação. E eu fiz um negócio, que eu não dei nome nenhum, batizei de nome nenhum, mas é o seguinte, o que eu fiz? Eu fiz um momento de integração. Eu peguei o pessoal do escritório e cada dia ele saía com um supervisor na rua para conhecer o dia a dia. E depois do escritório, ficava dentro da rua, ficava no escritório acompanhando um dia, né, como era aquela operação. E os resultados foram fantásticos, porque quem estava na rua falou assim, pô, o cara não conseguia almoçar, eu achei que ia parar para almoçar, o cara continuando porque tinha cliente reclamando, ia para um lado ou para o outro. E o cara do escritório, pô, achei que ficava só aqui, no ar-condicionado, no telefone, brincando, não tinha pancadaria. Então realmente é muito bacana isso. Eu quero voltar num ponto que você falou agora há pouco sobre conselho. Você falou que isso é importante falar de conselho. Qual que era o ponto que você queria falar? Quando a gente, esse case que eu contei muito resumidamente, e eu comentei também, Luiz, que a gente acaba atuando mais como um facilitador do que um executor, né? Do que uma liderança, um estrategista. Eu não estou assumindo um papel da organização, da empresa. Né? Por mais que eu esteja sentado do lado do C-Level, eu sou um advisor, né? Eu sou quase um conselheiro. Então, imagina o meu papel, né, dentro do projeto. Eu tenho um C-Level responsável pela operação. Né? Ele tem as dores. O que eu estou fazendo? Eu estou ajudando ele a entender, a desdobrar, né, a se aprofundar em qual é a causa raiz daquela dor, né, e onde estão as soluções. Mas, de novo, eu não vou chegar lá com um cardápio de soluções. Compre essa tecnologia, contrate essa pessoa. Não. A gente consegue mostrar, orquestrando tudo isso, que a própria estrutura consegue trazer. Um ponto importante, aí fatos, né, contra fatos, poucos argumentos. Durante todo o projeto, a gente não recomendou, não fez parte da nossa recomendação, investimento. Se você olha, né, toda a documentação ali, toda a construção, não tem assim, compre uma solução de tecnologia, substitua um módulo de tecnologia, contrate mais pessoas, ou demita pessoas, sabe? Invista em infraestrutura. Não. Foi só o jeito de fazer. Só foi fazer o básico bem feito. Mas isso é o pilar que você também é especialista de inovação. Né? Inovação, as pessoas falam assim, inovação é igual, compre uma tecnologia. Pronto. Inteligência artificial. É como inteligência artificial. Isso é inovação. Não. Inovação muitas vezes, e a maioria das vezes faça o óbvio e faça de outra forma que vai dar certo. É isso que você está trazendo. É isso que está certo. A literatura tem diversas definições de inovação. Né? O que eu gosto de falar é que assim, a inovação no final do dia é você fazer melhor com o que você já tem. O fazer melhor com o que você já tem pode ser uma melhoria contínua pequena, pode ser uma inovação disruptiva. Então, a própria inteligência artificial que a gente conhece hoje, não vou me estender nisso, ele é uma evolução de modelos matemáticos que é de décadas. Sim. Né? Sim, o que a gente vê hoje intensamente, nos últimos 2022 para cá, não foi obra do milagre de um grupo abençoado de pessoas que chegou
naquela solução? Foram evoluções. Evoluções acontecem como? Eu pego o que já existe e vou recombinando. Né? Óbvio, né? Tem momentos da história que isso toma uma proporção, como é hoje a inteligência artificial generativa, que ok, é bacana, democratiza, assim como foi a internet na década de 90. Mas voltando a por que eu citei o conselho. Então a gente acaba sendo esse conselheiro durante um tempo determinado. A gente, como consultoria Comecântica, é contratado para resolver um problema. Né? Tem toda a parte operacional? Sim. A gente está lá, constrói junto, monta documento se for necessário, vai fazer embarque, no caso aqui desse projeto, se for necessário. A gente está lá, ajudando. Né? Aqui em cima, né, meu papel ali dirigindo o projeto, como sócio-diretor, é aconselhar. Então, né, o C-Level de operações, um diretor executivo de uma área específica. Vocês têm só clientes grandes ou tem clientes médios e pequenos? A gente, na sua maioria, são clientes muito grandes. Tá. Né? Então, principalmente no varejo, na indústria, serviços financeiros. E por quê? Porque como a gente especializou em solucionar problemas muito complexos, quanto maior a empresa, mais complexo é a solução. Vocês gostam de dificuldade? A gente gosta de desafio. Desafio. Né? Pequenas e médias empresas, você tem duas situações. Né? Ou a complexidade é menor, né? Ou também, assim, eu não posso ser injusto com uma pequena e média empresa, né? E acabar cobrando um valor, porque toda essa estrutura que a gente acabou criando... É muito cara. É cara, custa. Né? Não existe mágica. Ser uma consultoria de não consultores significa que a gente é formado praticamente por executivos e executivas. Sim. Com mais de 10, 15, 20 anos, 30 anos de mercado. Mas eu reforço, esse meu papel durante o projeto com o C-Level de Advisor é um modelo de conselho. Então, você perguntou, bacana, só grande? Só grande. Funciona muito bem para as grandes empresas e para as pequenas e médias. Aí que a gente vê a oportunidade, talvez, se não tem condições ou maturidade de contratar, né, uma consultoria como a Ecântica, com esse nível de excelência, avalia um conselho consultivo. Por quê? O conselho consultivo, no final, são pessoas com muita experiência, né, que, se combinadas de forma correta, isso também é importante, podem te ajudar com o mesmo peso que a gente faz hoje para as grandes organizações. E você sabe que isso é um ponto fundamental, porque dentro aqui do Melhor Conselho a gente tem esse tipo de propósito, de proposta de conselho consultivo para pequenas e médias, porque eu estou democratizando o conselho. Né? Uma coisa que eu costumo dizer poxa vida, por que só a grande empresa é que tem acesso ao conselho? Por que só a grande empresa? Por que a pequena e média não tem o acesso ao conhecimento? E é o que você está trazendo aqui à luz, né? Você como conselheiro, o que você tem a acrescentar sobre isso? Quer dizer, vamos fazer conselho mesmo consultivo pequena e média? E qual é a dica que você daria? 90% das empresas hoje no Brasil são empresas familiares. Né? Empresa familiar, a gente não pode generalizar, mesmo porque a gente está falando de 90%. Tem empresas com uma alta maturidade, já profissionalizada, que já estão na sua segunda, terceira, quarta geração, né? E talvez nessa situação a empresa ela já tenha uma governança boa. Ela já consiga, sozinha, né? Com a sua equipe, com seus ativos, identificar os problemas, suas causas raízes e propor a solução. Complexidade menor, bacana. Só que, no meu ponto de vista, do que a gente vê no mercado, que a gente conversa com o mercado, Luiz, a grande maioria não tem essa maturidade. É uma liderança muito solitária. Então, o empreendedor que teve uma ideia, criou o seu negócio depois de 20 anos, 30 anos. E agora? O que eu faço com isso? Qual o próximo passo que eu dou? Como que eu me torno mais eficiente para concorrer no varejo, por exemplo, com o mercado chinês? Varejo, praticamente qualquer indústria. Como que eu me aposento?
Pô, eu sou fundador dessa empresa, eu não tenho uma estrutura profissionalizada. Como eu faço a sucessão? Eu vou fazer sucessão? E até antes. Será que a minha família está preparada para uma sucessão? Então, assim, todas essas perguntas poderiam ser respondidas pela Ecântica. E a gente faz um pouco desse processo para grandes empresas. Sucessão, eu tenho sucessão de CEO e a gente participa. A gente conduz tudo isso junto com a empresa. Né? Que é muito parecido com o que eu contei agora do Conselho Consultivo. A diferença é... e assim, mas Sato, você está dando uma sugestão que concorre com a Ecântica. De novo, não concorre, é complementar. Pequenas e médias, a gente sabe que não vai conseguir ir lá e ajudar com a mesma potência, porque, de novo, não tem a necessidade e o valor é muito alto. Eu não preciso, é um desperdício. E só ligar um ponto importante, desse case da companhia aérea com esse conselho consultivo para pequena e média, que é o seguinte: se eu olho hoje o mercado, Luiz, eu tenho conselho consultivo ainda, né? Você vai lá no Google, você pergunta para Meu Deus do céu. inteligência artificial, você tem centenas de soluções, eu coloco como até milagrosas, mas não tem milagre. O que você precisa? Da mesma forma que eu contei no case da companhia aérea. Você precisa ter a pergunta certa e as pessoas engajadas solucionando o problema certo. Se eu acho que um conselheiro ou um grupo de conselheiros vai resolver o meu problema, se nem eu sei o meu problema, aí você vai se frustrar com o conselho consultivo, o que a gente acaba vendo hoje no mercado. Paga ali um valor, e aqui não tem segredo nenhum no mercado, paga 5 mil, 10 mil, 20 mil reais para um conselheiro consultivo independente. No final do período fala, gente, eu não sei o que eu fiz com esse dinheiro. Poderia ter usado para contratar mais gente para minha operação, para investir na minha tecnologia. Recebeu o conselho? Recebi. Que diferença isso fez para o seu negócio? Não, os conselhos não fizeram sentido. Isso não tem muito a ver também com a competência do conselheiro que é solucionado? Como você falou, se eu entrar no Google hoje e falar conselheiro, empresa de conselho consultivo, vai aparecer aos borbotões. Não tem muito a ver com a qualidade. Acho que tudo tem a ver com qualidade, né? Assim, empresa de planejamento estratégico. Se a gente entrar também vai aparecer um monte. Tem até, algum vídeo gravado no YouTube sobre como fazer planejamento estratégico. Tem mercado para todo mundo também. Tem. Tá? Tem o cara que vende o vídeo, planejamento estratégico, e a empresa que faz, com uma extrema qualidade como a sua. Mas isso não tem muito a ver também com que eu contratei, como eu contratei, achando que aquela pessoa tinha competência? Tem muito disso. Você vai no canto da sereia, então você procurou, pode vir por indicação, eu indiquei uma pessoa, o currículo dela é muito bonito, só que volto para o fundamental, volto para o básico. Que problema que eu quero resolver? Eu posso ter trazido a melhor pessoa como conselheiro e essa pessoa tem uma experiência fantástica em inteligência artificial generativa. Trabalhou na Meta, Facebook, bacana. Aí volto para o básico. Você precisa de inteligência artificial generativa para quê? Para receber o passageiro. Às vezes não precisa. Muitas vezes as perguntas não são feitas. O que a empresa precisava, o fundador precisava, a família precisava é, gente, eu preciso reorganizar meus produtos por geografia. Então não é a pessoa de inteligência artificial que vai resolver, não é o currículo dela. Né? Mas como que eu encontro esse conselheiro? Eu falo, da mesma forma, não é prescritivo, não tem bala de prata. Da mesma forma que os nossos clientes nos contratam, por referência. Porque eles sabem que a gente tem essa competência, tem essa capacidade de resolver esses problemas complexos. Por isso que a gente é muito transparente. Chegar uma pequena e média empresa, a gente pode, ajudar pode. Eu vou contar rapidamente. Tem até uma situação recente de fundadores, dois, marido e mulher, que a gente está apoiando ele nesse momento para o planejamento estratégico do próximo ano. E durante a interação do projeto, a gente faz muita conversa, muito diagnóstico.
a fundadora relatou a solidão dela como fundadora. Exatamente, sou a primeira geração, né? Hoje estou financeiramente muito bem, obrigado, só que eu não sei o que eu faço. Vou continuar crescendo? Não sei se eu quero trabalhar tanto nessa intensidade, talvez eu não tenha nem mais saúde para isso. Mas e aí, o que eu faço? Eu vendo a empresa, e aí você tem um monte, né? A gente fala ali, tem um monte de abutre, né? Nesse mercado também de M&A. Ah, não é vender. Então eu vou fazer uma parceria, eu vou planejar uma sucessão, que eles têm filhos, têm um casal de filhos, vou planejar a sucessão para daqui quantos anos? E são perguntas que normalmente, de novo, solitárias. Você vai perguntar para quem? Para o seu primo, para sua tia? Para o seu diretor executivo? Não tem como. Então, o conselho serve para isso. Da mesma forma que eu, nesse projeto da companhia aérea, ajudo esse executivo, trago referências de fora, falo, olha, minha experiência, por mais que eu aparente aqui, né, não ter idade, já tenho mais de 20 anos liderando projetos dessa complexidade, falo, olha, numa situação assim aconteceu isso, pô, observa. Não quer dizer que faça isso, faça aquilo, de novo, não tem prescrição. Rodrigo, você tem uma coisa na sua fala muito coincidente. Eu tenho feito apresentação em empresa, palestra, justamente do tema solidão. A solidão do empresário é uma coisa que eu tenho falado muito, porque eu senti isso na pele, como empresário. Solidão. Se é uma empresa familiar, você tem uma solidão de confidência. Exatamente. Porque assim, quando você não tem empresa familiar, você chega em casa até pode contar alguma coisa da sua empresa. Quando você tem empresa familiar, você tem que chegar em casa e não contar muitas vezes alguma coisa, né? Porque você pode ter um problema maior. Então assim, realmente é a dor. Eu acho que são duas dores. E elas estão conectadas. Solidão e indecisão. Solidão e indecisão. São boas dores e são dores importantes. Acho que a solidão é o que você falou. Você tem essa dor, você foi um empreendedor. Eu também já fui empreendedor. Você tem aquele desafio de como que eu vou... Para quem que eu falo isso? Eu acabava falando para o meu terapeuta, né? Porque é para quem sobrou. Aí meu terapeuta falava, Sato, infelizmente nesse tema eu não vou poder te ajudar. Eu falava, não, mas eu só preciso falar com alguém. Né? E de novo, o conselho, ele não é só para isso, não é uma terapia, mas ele te ajuda muito, porque você acaba levando para ele uma dor que você não consegue levar mais para ninguém. E essa pessoa, se bem selecionada, vai te ajudar com perguntas certas. Com certeza. Rodrigo, agora é a hora que eu peço o meu presente. Espero que você tenha trazido o meu presente, que é o melhor conselho que você pode deixar para quem está nos assistindo agora. Muito bem. O melhor conselho que eu aqui, né? São vários, mas dentro dessa conversa que a gente teve, o melhor conselho é escute mais, reflita, né? E depois faça as perguntas. Legal. Acho que é isso, Luiz. Excelente conselho. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Foi um grande prazer, um grande aprendizado e parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. Agradeço pelo convite. Obrigado, Luiz. Iniciativa incrível. Espero que todo mundo tenha sucesso nessa jornada aí de conselho. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço a você também que nos assistiu até agora. Peço que se inscreva em nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, no nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial, e o nosso site, omelhorconselho.com.br, onde lá tem uma novidade especial justamente para as pequenas e médias empresas. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.